a Horda Mongol, a Legião Romana, a Falange Espartana, o Grande Exército de Napoleão, o Impi Zulu. Esses exércitos conquistaram continentes, destruíram impérios e mudaram a história com brutalidade e genialidade tática. Mas isso foi no passado, agora é o presente. O que ocorre se os guerreiros mais temidos da história enfrentam um exército moderno com armas de precisão, apoio aéreo e tecnologia inimaginável para eles? Isso é puramente hipotético. Experimento mental que compara brilhantismo tático antigo ao poder de fogo moderno. Vamos descobrir. A Horda Mongol contra uma divisão blindada moderna. Estepes da Ásia Central, 1241 d.C. Exceto que agora há 5.000 soldados modernos com tanques, artilharia e apoio aéreo enfrentando 50.000 cavaleiros mongóis, o exército que conquistou metade do mundo conhecido. Os mongóis foram o exército mais móvel da era pré-moderna. Arqueiros montados que disparam com precisão a galope, mestres em fintas e cercos. Eles venceram todos os exércitos graças à mobilidade e táticas superiores. Mas eles nunca enfrentaram um tanque M1 Abrams. A batalha começa ao amanhecer. Batucan envia um ataque de sondagem. 1.000 cavaleiros avançam pela estepe. Arcos compostos prontos. Gritos de guerra ecoando. A 2.000 metros, a artilharia moderna abre fogo. Obuseiros M777 com projéteis guiados por GPS. Os mongóis nunca enfrentaram artilharia. Projéteis atingem o alvo e explosões destroem a cavalaria. Cavalos e cavaleiros se desintegram. A 1.500 metros, os tanques abrem fogo. Canhões de alma lisa de 120 mm disparam projéteis perfurantes em velocidades supersônicas. Cada disparo vaporiza vários cavaleiros. Só o som já apavora os cavalos. A 800 metros, as metralhadoras entram em ação. 1.240 disparando 950 tiros por minuto. A carga da cavalaria se dissolve em caos. Corpos se acumulam. Cavalos se dispersam. Todo o ataque é aniquilado em menos de 4 minutos. 1.000 guerreiros mortos. Nenhuma baixa entre os modernos. Batucan tenta táticas diferentes. Ataques simulados, cerco, ataques noturnos. Os mongóis são adaptáveis, por isso conquistaram metade do mundo. Não importa, visores térmicos modernos veem no escuro. Helicópteros de ataque caçam formações de cavalaria do ar. Apaches com mísseis. Hellfire aniquilam essas unidades antes de entrarem no alcance dos arcos. Em uma semana, a Horda Mongol está fora de combate. As baixas ultrapassam 80%, os sobreviventes recuam, derrotados por um inimigo intocável, incompreensível e impossível de combater. A Legião Romana versus Infantaria Moderna. Florestas Germânicas, 9 d.C. 3 legiões romanas, 15.000 dos melhores de Roma marcham pela floresta de Teutoburgo, disciplinados, blindados, carregando gládio, pilum e escutum. Essas legiões conquistaram um mundo conhecido com disciplina e tática superior, mas agora enfrentam 2.000 soldados modernos com fuzis, morteiros e apoio aéreo. Os romanos marcham em formação de coluna, sem saber que estão sendo observados pelas lunetas dos fuzis. Seus batedores foram eliminados silenciosamente por snipers modernos a 800 metros fora do alcance visual romano. A emboscada começa. Tiros de morteiro caem de posições ocultas. Granadas de alto explosivo de 80 e 1 mm detonam acima das formações romanas. Estilhaços atravessam a armadura de bronze como papel. Legionários morrem em grupos, então os rifles começam a disparar. Carabinas M4 em modo totalmente automático. Os escudos romanos são de madeira e bronze. Eles não param projéteis de 5,56 mm viajando a 900 metros por segundo. Legionários caem aos montes. Eles tentam formar a lendária Testudo, formação de tartaruga. Não importa. Granadas modernas são lançadas nas formações. As explosões destroem vários soldados ao mesmo tempo. A armadura deles, feita para parar espadas e flechas, é inútil. Os comandantes romanos tentam organizar contra-ataques. Formações em Testudo avançam às cegas contra o inimigo. Disparos vêm de posições ocultas, a 400 metros de distância, de inimigos fora do alcance dos romanos. Quando os legionários se aproximam, enfrentam fogo de armas automáticas a queima-roupa. Um único soldado moderno pode enfrentar vários oponentes simultaneamente. Todo o confronto dura 3 horas. 15.000 legionários romanos são destruídos por 2.000 soldados de infantaria modernos. Baixas modernas, talvez 30 feridos, nenhum morto. Os espartanos contra as forças especiais modernas. Termópilas, 480 a.C., 300 espartanos defendem um desfiladeiro estreito. A história os lembra como os guerreiros supremos, treinados desde a infância, disciplinados até o fanatismo, dispostos a morrer em vez de recuar.
Agora enfrentam 30 operadores de forças especiais modernas. Navy SEALs usam visão noturna, armas silenciadas e táticas modernas. Espartanos defendem o desfiladeiro durante o dia. Seus escudos e lanças criam uma parede impenetrável. Então a noite cai. Os SEALs atacam na escuridão com óculos de visão noturna. Os espartanos lutam às cegas. Disparos de rifles com silenciador derrubam espartanos antes que eles entendam o que está acontecendo. Sem clarão de disparo, apenas homens caindo mortos por ataques invisíveis. Os SEALs usam granadas. Granadas de luz e som para desorientar, depois granadas de fragmentação para matar. Os espartanos nunca enfrentaram armas como essas. Suas armaduras e escudos de bronze são inúteis. As táticas modernas não exigem ataque frontal. Os SEALs flanqueiam, infiltram-se e atacam por ângulos inesperados. A disciplina e formações espartanas tornam-se irrelevantes quando o inimigo não luta em formação. Ao amanhecer, todos os 300 espartanos morreram. Os SEALs saíram ilesos. Os maiores guerreiros da Grécia Antiga não acertaram um golpe sequer em um inimigo invisível. O grande exército de Napoleão versus armas combinadas modernas. Austerlitz, 1805. Napoleão comanda 73 mil soldados, o maior gênio militar de sua época, liderando um exército que conquistou a Europa. Artilharia, cavalaria, infantaria. Guerra de armas combinadas em seu auge no século XIX, eles enfrentam uma brigada moderna, 5 mil soldados com tanques, artilharia, apoio aéreo e reconhecimento por satélite. O exército de Napoleão é impressionante para os padrões de 1805 mosquetes, de alma lisa, eficazes até 100 metros. Canhões que disparam balas sólidas e cartuchos de metralha. Cavalaria capaz de fechar a distância e destruir formações de infantaria. Mas eles lutam às cegas. Drones modernos monitoram tudo a 20 mil pés de altura. Imagens de satélite rastreiam concentrações de tropas. A consciência situacional de Napoleão perde valor quando o inimigo vê seus movimentos em tempo real. A batalha se inicia antes que Napoleão perceba o confronto. Artilharia moderna, sistemas de foguetes M200 e 70 MLRS entram em ação a 70 km de distância. Foguetes guiados por GPS atingem posições francesas. A grande bateria de Napoleão é destruída antes de disparar um tiro. A cavalaria francesa avança. Milhares de cavaleiros em formação perfeita. A 3.000 metros, helicópteros de ataque entram em ação. Helicópteros Apache com canhões de 30 mm. A cavalaria é dizimada antes de chegar ao meio do caminho. A infantaria francesa avança em coluna. A 10 Warthogs metralham as colunas com munição de urânio empobrecido de 30 mm. Cada rajada mata dezenas. Os franceses não têm resposta para o poder aéreo. Napoleão tenta se adaptar. Afinal, ele é um gênio. Não importa. A guerra moderna de armas combinadas é tão rápida e de longo alcance que torna táticas napoleônicas irrelevantes. Em 6 horas, o grande exército está sem capacidade de combate. As baixas ultrapassam 60 mil. Forças modernas têm talvez 50 feridos. O exército Zulu contra a infantaria mecanizada moderna. Isanduana, 1879, 20 mil guerreiros Zulus executando a formação Chifres do Touro, a tática que destruiu as forças coloniais britânicas. Os Zulus são destemidos, disciplinados e armados com azagaias e escudos de couro de vaca. Eles enfrentam 1.000 soldados de infantaria mecanizada com blindados, armas automáticas e apoio aéreo aproximado. Os Zulus avançam em formação clássica. Os chifres tentam cercar enquanto o peito ataca frontalmente. É uma tática brilhante para 1879. Contra armas modernas, é suicídio em massa. A 2.000 metros, metralhadoras pesadas disparam. Metralhadoras. Browning calibre 50 disparando 600 tiros por minuto. Guerreiros Zulu morrem em ondas. Os escudos se desintegram sob o fogo das metralhadoras, mas os Zulus seguem avançando sob intenso ataque. A 800 metros, a infantaria começa a atirar com fuzis de assalto. A 400 metros, veículos blindados atacam com canhões automáticos de 25 mm. O avanço dos Zulus vira um campo de matança. Alguns guerreiros chegam a 100 metros, eles lançam as agaias. As lanças ricocheteiam nos veículos blindados. Guerreiros avançam com lanças curtas contra armas automáticas. É coragem contra a tecnologia. A tecnologia vence. Em 30 minutos, toda a força Zulu é destruída. 20 mil guerreiros mortos. Baixas do lado moderno, 0. A realidade? A tecnologia supera tudo. Aqui está a verdade brutal. Os maiores exércitos da história não competem com as forças militares modernas. Não se trata de coragem. Guerreiros antigos eram mais corajosos. Não é questão de disciplina. As legiões romanas e espartanos eram mais disciplinados que a maioria dos soldados modernos. Também não se trata de tática. Comandantes como Napoleão e Gengis Khan eram gênios militares.
é sobre tecnologia, e o abismo tecnológico entre a Guerra Antiga e a Guerra Moderna é intransponível. Exércitos antigos lutam ao alcance da visão, no máximo uns 300 metros, armas modernas entram em combate a 3.000 metros. Exércitos antigos eram cegos à noite, enquanto as forças modernas dominam a noite com visão térmica e visão noturna. Eles também não tinham resposta para poder aéreo, artilharia ou blindados. Os exércitos mais brutais da história seriam massacrados sem causar grandes baixas. Não porque eles sejam inadequados. Eles foram perfeitos em seu tempo, mas a guerra mudou muito. Uma legião romana não venceria um batalhão de infantaria moderno, assim como um cavaleiro medieval não derrubaria um F-35. As ferramentas determinam o possível. Ferramentas modernas tornam exércitos históricos obsoletos. A história não se importa com combates equilibrados. Só importa qual lado tem as melhores armas. E em todo confronto, a tecnologia militar moderna vence de forma decisiva, brutal e rápida. A lição não é que os guerreiros antigos eram fracos, é que a tecnologia muda tudo.